Olá, boa noite. O som estava ótimo, mas eu fui ver. Vamos lá, vamos curtir, vamos comentar, vamos dar joinha. Está gravado. Vou gravando aqui a leitura bíblica. Aprenda a ler a Bíblia, aprenda a ouvir a palavra de Deus. Não quer? Ah, Kátia, eu não gosto de estar ouvindo você falar. Então, pega, vai ver que eu boto, né? E ouve. Deixa eu ver qual é os capítulos que ela vai falar. E você pega e vai e faz depois. Anota uma agendazinha, mas leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é a arma do cristão, a oração, a leitura bíblica e o jejum. Amém? Então vamos lá. Terça-feira, 27 de agosto de 2024. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, capítulo 55, versículo 8 e 9. Não importa quanto nós tentamos perceber a majestade de Deus. Ele continua sendo Deus e nós não somos. Devemos sempre lembrar que o pecado original e ainda primário foi tentar se tornar como Deus em conhecimento e sabedoria. Devemos conhecer a Deus, mas nunca poderemos saber tudo. Sobre Ele devemos assumir o caráter dele, mas não podemos aproximar a majestade, santidade e justiça dele com mérito próprio. Isso é ao mesmo tempo empolgante e frustrante, mas a promessa é que um dia seremos como ele e o veremos como ele é. 1 João capítulo 3, versículo do 1 ao 3. E conhecer totalmente como somos conhecidos, totalmente, quase que eu não digo a palavra. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 e 12. Oração do dia. Pastor carinhoso, obrigado por ser paciente comigo. Quando não consigo entender totalmente o seu caráter santo e transcendente. Obrigado por enviar Jesus para que eu possa conhecê-lo melhor. Ter confiança que o Senhor me conhece melhor do que eu me conheço a mim mesmo. Anseio vê-lo face a face quando Jesus voltar para me levar para casa. Até aquele dia, saiba que eu te amo. No nome de Jesus, ofereço minha gratidão e louvor. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos para a leitura bíblica. Hoje é dia 27, né? Ano de leitura. Meu Deus, o mês está acabando, pessoal. Vamos lá. 27. Mateus 8 e 9. Anota aí, não quer ver agora? Não quero. Ah, é a voz da Kátia. Anota e vai ler tua Bíbliazinha. É a mesma coisa, é o devocional, amém? Mateus 8 e 9. Nós já estamos no novo evangelho, né? No Novo Testamento, os evangelhos, os 4 evangelhos. Estamos no primeiro evangelho, né? São 4. Mateus 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-nos limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E ficou logo purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino do céu. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão.
E a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Que coisa maravilhosa. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. E, entretanto, ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, estava cansado, estava dormindo, reclinado lá no barco. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Oh, Deus maravilhoso! E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe, meu Deus, que nome difícil, Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E aqueles que os apacentavam fugiram, e indo à cidade divulgaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Amém? Que Deus é esse, né? Mateus 9 e o último de hoje. Amém? E, entretanto, no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Por qual é mais fácil? Dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Deus quer os doentes da alma. Toda vida eu digo isso, nas pregações. Ele quer quem? Os fariseus? Não, eles querem os pecadores,
Então ele diz, Jesus, porém, ouvindo, disse, não necessita de médicos são, mas sim os doentes da alma, os pecadores, as pessoas que são doentes, que não têm coisas boas dentro delas. Ele quer curar, ele quer sarar as tuas feridas. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vinha a chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. O justo já é justo, mas há muitas pessoas que podem ser salvas. Deus quer salvar, Deus que ainda quer salvar. Por isso, se eu conseguir resgatar uma vida, já é muita coisa. Aí o outro resgata outra vida, o outro resgata. E assim a gente vai, entendeu? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas? Eles estavam com Jesus, né? Enquanto o esposo está com eles, dias porém virão em que eles lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Quando Jesus voltasse, né, para o céu, era isso que ele estava dizendo. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a ruptura. É verdade, viu? Se você botar numa coisa nova, uma coisa velha, o velho vai empurrando e vai rasgar a roupa. É muito interessante. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim, ambos se conservam. Mas se botar uma coisa ruim, junto com a coisa boa. Por isso que luz e trevas não podem andar junto. Viu? Luz e trevas não dá certo. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando, seguiu. Ele e seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar sua roupa, ficarei sã. Isso é fé, né, da mulher do fluxo de sangue. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã, parou de sangrar. Jesus, que homem maravilhoso, passou 12 anos para essa mulher se curar. Então, não perde, não fica desanimado. Acredita que Deus um dia vai acontecer, viu? Com Deus sempre acontece. É porque é no tempo de Deus. Disse-lhe, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse, credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Então, quando acontece um milagre na minha vida e na tua vida, é a nossa fé, viu? Deus vem, mas Ele quer que você tenha fé, eu tenha fé. O milagre é isso, é a fé. E os olhos se abriram e Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulso o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do rei, curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita.
Amém? Que Deus os abençoe. Uma boa noite para vocês de terça-feira. Amanhã é quarta-feira. Amanhã temos leitura bíblica. Todos os dias temos, né? E em nome de Jesus, não sei se dá para eu estar gravando uma oração. Pode ser. Faço em gravação, né? Não estou querendo aparecer ao vivo, a não ser para pregar. Quinta-feira eu prego aqui, em nome de Jesus, 8 horas da noite, mas posso fazer isso gravado, porque eu estava fazendo no TikTok, né? Com o rostinho de alguém, vinha lá no meu, e ali parecia o meu óculos, mas a figura ficava diferente, que era uma moça jovem, sempre com uma túnica, uma coisa assim fechada. E ali eu colocava a minha voz e eu dava para vocês. Mas, como eu infringi uma das diretrizes do TikTok, né? Eu leio a Bíblia e, infelizmente, tem algumas palavras que eles lá não querem que nós dissemos. Eu não sabia disso, eu não vivo lendo diretrizes de nenhuma rede social. Então, de vez em quando eu vou banida, sou retirada, não posso fazer nada. Eu não ganho dinheiro, já falei isso, e se eu for banida ou não, não posso fazer nada. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, eu estou aqui para dizer que o nosso Deus é maravilhoso. Ele salva, Ele cura, o Espírito Santo te convence, me convence aqui, ó. Somos templo e morada do Espírito Santo. E Satanás veio para roubar, mentir, matar e destruir as famílias, que é o que ele está fazendo. Os jovens que vêm sempre no meu canal perturbar, dizer coisas, né? E ninguém apaga nada, mensagem nem nada. Eles ficam ali dizendo um bocado de coisa comigo. Então, eu não posso fazer nada, porque nós não temos diretrizes. Quem tem as direções, as diretrizes, as regras, são as redes sociais. Mas você que trabalha na rede social, que dá dinheiro para a rede social, eu nem ganho dinheiro e também não tenho direito de falar, de dizer é certo, é não certo. Não tem uma parte da rede social em que você, por exemplo, eu sou aqui do canal, eu sou do YouTube. Se houver um problema, como posso falar com o YouTube? O YouTube tem que mostrar uma maneira de eu falar. No TikTok eu já procurei várias maneiras. Não encontrei essa maneira, entendeu? Então, fica uma coisa esquisita, né? Eu não encontrei. Mas Deus sabe todas as coisas e eu só peço a Deus que a gente consiga, né? Deus sabe todas as coisas. Deus é maravilhoso e se eu não posso estar postando vídeos, não posso fazer nada. Tenho pena das pessoas, que as pessoas gostam de leitura bíblica, estavam acompanhando leitura bíblica e os louvores que eu dublava, as coisas, tudo bobagens assim, mas que alegrava o coração das pessoas. Mas as pessoas não veem por esse lado, vê sempre o lado de conteúdos que, né, dá dinheiro, dá coisa, fama, e eu não estou, né, nesse rótulo. Esse rótulo não me pertence. Amém? Que Deus os abençoe. Boa noite, a paz do Senhor.